A experiência de assistir Oshinoko é como você estar numa viagem de 7 horas e o motorista decide pegar o caminho onde não tem nenhum banheiro na estrada. Ainda por cima o motorista é surdo, então é inútil gritar para ele que essa foi uma ideia retardada e que tamanho erro poderia ser facilmente evitado, então só resta você segurar a bexiga até explodir, enquanto se remoe de ansiedade. Era tão fácil evitar essa situação. Oshinoko conta a história da idol Ai, que aos 16 anos acaba tendo 2 filhos. Esses 2 filhos sendo reencarnações de 2 fãs dela. Um sendo um doutor que cuidou do parto dos filhos. Sim, é um completo Inception, e a filha sendo a reencarnação de uma das pacientes do mesmo doutor. Caso você não saiba, essa é uma história escrita pelo autor de Kaguya-sama e desenhada pela autora de Kuzo no Honkai. Eu achava a arte de Kuzo no Honkai nada de especial, no máximo levemente agradável, mas tenho que dar o crédito, pois a evolução em Oshinoko é bem perceptível. Mas não é isso que importa aqui. Kaguya-sama era uma comédia divertida e bem escrita. Kuzo no Honkai era uma anomalia feita para você se sentir mal. Eu não sabia da influência de Kuzo no Honkai em Oshinoko quando eu assisti o primeiro episódio, e sabendo, algumas coisas fazem um pouco mais de sentido, pois Oshinoko é o que acontece quando você dá a um ator competente ideias e influências de um autor muito pior. Eu suponho que isso prova que péssimas ideias não resultam em um produto ruim desde que coloquemos um ser humano normal para lidar com elas. Por exemplo, um tema recorrente em ambas as obras é a ideia de que todo ser humano não presta e é um pecador. Em Kuzo no Honkai, os personagens são detestáveis por causa disso. Em Oshinoko, não necessariamente, eles até são legais. Oshinoko, na hora de executar os elementos herdados de Kuzo no Honkai, não comete os mesmos erros estúpidos. Isso é surpreendente, considerando que seria a crítica mais fácil a se pensar. Em contrapartida, é incrível a decisão de aderir a outros clichês. Onde Oshinoko peca é nos clichês herdados de isekais. Estou tão pasmo quanto você. Meu objetivo aqui não é dizer que a história é ruim. Eu acredito que é uma história legitimamente boa. Eu até gosto dela, mas poderia ser tão melhor se optasse por não usar os clichês de 2020 que agradam o público da era do Isekai. Assim que esses clichês caírem de moda, esse apelo se perde, a história ganha nada. Para comprovar isso, eu vou citar aspectos que provavelmente estão lá não por serem a melhor escolha no roteiro, e sim por serem populares e apelativos. Por exemplo, vamos começar com uma das melhores construções da obra, e que exemplifica o quanto a frase menos é mais é verdadeira aqui. Em especial, a construção da personagem da Ai é muito bem feita. Ela é vista como uma pessoa que mente a favor da idealização que as pessoas criaram de uma caricatura que não existe. O fato dela ter filhos de 16 anos serve para reforçar isso, e de certa forma, até fora da história, ela é considerada como uma idealização. Apesar de tudo, a personalidade dela é muito carismática. O suficiente para denominarmos ela como uma das maiores waifus que existe. Ainda assim, eu acho que deveríamos nos sentir um pouco imundos por cair na idealização dessa personagem. Os produtores com certeza não estão nem aí pra hipocrisia de comercializar ela como a waifu de capa. Porém, a mensagem da história é justamente o oposto. Ai, apesar de tudo, não é uma pessoa com más intenções. É até tragicamente irônico como, em seus últimos momentos, somos bombardeados com um monólogo sobre ela considerar o que fez uma grande manipulação. Mesmo que dê para considerar ações imorais como objetivamente ruins, internamente há intenções puras aí. E no final, ao contrário do que a própria Ai acredita, quem saiu machucado com essa troca toda não foi os fãs, e sim ela mesma. A ironia envolvendo ela, com certeza, é uma das melhores partes de todo Oshinoko. Infelizmente já é aqui que nos deparamos com problemas. Ai, morrer é uma ideia legal e eu até entenderia você achar impactante. Entretanto, eu acho extremamente barato. Principalmente detesto como quem matou ela foi um stalker aleatório que surge do nada. Um clichê que aparentemente tem que acontecer em todo anime hoje em dia. Stalker não personagem que serve para mostrar como a história é dark e especialmente serve como uma maneira fácil de criar drama. Por exemplo, quando o Stalker fala que a Ai não se lembra dele e ela lembra o nome do cara, é tão barato como eu sou induzido a sentir vazio porque o cara matou ela por uma motivação errônea. Mas nada disso deveria estar acontecendo se nós tivéssemos criado um personagem de verdade. Não é uma história sobre Stalkers. E a motivação genérica desse não personagem nem deveria ser algo a se levar a sério. Oshinoko se considera
mais inteligente do que realmente é. Não me leva a mal. Eu não estou dizendo que é uma história sem motivação e sentido, mas isso não quer dizer que ele é tudo o que ele se vende. Afinal, Oshinoko, por algum motivo, se considera uma retratação da indústria de idols. Enquanto tem pessoas nascendo. E meu cinismo impede de eu aceitar isso como uma completa verdade. Não que o autor possa não ter tido suas fontes, porém eu não encontrei nenhum depoimento sobre como ele conseguiu essas informações. Até onde sabemos, Oshinoko pode muito bem ser uma retratação real da indústria, como também pode ser uma retratação errada. Isso é completamente opinado devido a não ter conseguido comprovar as fontes. E não interprete isso que eu vou dizer como instantaneamente verdade, ao contrário do que Oshinoko faria no meu lugar. Para mim, essa obra nada mais é do que uma visão de alguém cínico quanto a indústria funciona. Oshinoko se trata de uma visão de alguém que não faz parte do meio, que ligando os pontos chega numa conclusão convincente do que acontece. Sendo bem honesto, a maior parte da população poderia chegar nessa conclusão se gastasse algum tempo pensando nela. Me parece lógico considerando quantas pessoas são convencidas por Oshinoko. Para quem tem um conhecimento limitado, parece uma retratação realista. É o tipo da história que você vê e diz, isso é a mais pura verdade, mesmo nem você, nem o autor, tendo como comprovar. Tudo isso tem que ser levado tão a sério. Como eu vou saber que a história está sendo genuína comigo? Porque eu deveria interpretar tudo isso como a verdade por trás dos bastidores. Não seria mais fácil se essa história se levasse um pouco menos a sério e aí eu conseguisse entender que não é pra ser um espelho da vida real? De repente. Mas Oshinoko não faz isso. Existe uma mensagem aqui. Eu só não sei qual é. Eu acredito que a série usa a desculpa de ser uma retratação desse ramo de entretenimento como um substituto de uma lição a ser construída. Considerando o quanto a narrativa se leva a sério como uma desconstrução de tudo que você ama, o mínimo que deveria ser feito é poder visualizar aonde essa crítica toda está nos levando. Fica quase parecendo que os personagens estão sofrendo por sofrer. Claro, é um grande exagero o que eu estou falando aqui, afinal os personagens não são nem um décimo da depressão que são os personagens de Kuzu no Honkai, que possui essa mesma premissa levada ao extremo. Só que em Kuzu no Honkai eu consegui entender o que ele estava tentando chegar. Era uma lição estúpida e incoerente, mas era algo. Não é nem que Oshinoko é mal intencionado e maldoso com os personagens. Eles não são os piores sofredores do universo que não podem possuir nada de bom na vida. Oshinoko não é um pornô de sofrimento e depressão. Só que a falta de uma construção clara de onde estamos chegando faz Oshinoko parecer um pornô de sofrimento e depressão. Não, o objetivo de vingança do Aqua e a vontade de virar idol da Ruby não são objetivos que são consistentes. O time skip, quando as crianças tinham 4 anos para 16, é um grande período de tempo. Eu entendo que a ideia seja criar um choque para ver onde eles chegaram, só que me parece uma grande perda de potencial você pular tantos anos da carreira deles. De repente teria mais tempo para familiarizarmos com a carreira de ator mirim do Aqua, o que ajudaria um monte nos plots seguintes. Faria muito bem pro personagem. Afinal, no momento o Aqua quer vingar a mãe, no próximo ele quer impedir a irmã de virar idol, e no outro ele nem sabe o que fazer. Se o time skip não fosse tão violento, essa indecisão do Aqua seria muito mais compreensível e fácil de simpatizar. A mensagem não é que nascer filho de um artista te dá vantagem desleal, pois se fosse, o autor não daria aos protagonistas uma vantagem desleal muito maior na forma de herdarem as experiências de anos por causa de um clichê idiota de reencarnação de Isekai. E mesmo se a crítica fosse a questão de ser beneficiado por nascer filho de alguém já dentro da indústria, ninguém percebeu o quão idiota é ter uma contradição na forma desse clichê. Oshinoko parece fazer tanta questão de se auto-sabotar. Pelo menos não é tão fácil criticar quanto foi em Kuzu no Honkai. Eu tive que refletir em como transformar meus sentimentos em palavras. O hype e as expectativas irreais naturalmente deveriam deixar as pessoas mais céticas em relação ao Oshinoko. Quando isso não acontece, se você vai contra o fio da meada, fica parecendo que você quer reclamar apenas por reclamar. E até um certo ponto sim. Mas nesse caso é mais como um mecanismo imunológico contra o hype do doentio que os fãs criaram. Oshinoko é até bom, tem uma premissa interessante, os personagens possuem carisma, incluindo as crianças reencarnadas que poderiam ser ainda mais carismáticas, simplesmente removendo essas escolhas que apenas reduzem a história, e a ligação que essas crianças
possuem com a mãe, ignorando elas terem sido fãs dela na vida passada, foi bem construída. O que novamente só mostra como a reencarnação é uma péssima ideia. Uma decisão que deixa as coisas arbitrariamente piores. São erros tão amadores que parecem ter sido colocados na história apenas para aumentar o crédito da história por pessoas que acham esses clichês sensacionais. Era tão fácil evitar pôr a reencarnação e o time skip e o stalker e não sei mais o que, e não sei mais o quanto. Tantos clichês foram colocados aqui por nenhum bom motivo, fora por serem populares. É a minha única teoria. Eu não consigo levar essa história tão a sério quanto ela quer ser levada. E você não deveria também. Por último, um adendo que estou fazendo agora que terminei todas as minhas falas e já estava começando a editar o vídeo. Eu não sabia que a intenção original do autor não era matar a Ai, o que em retrospectiva faz muito sentido. O Stalker só é um elemento porco porque resgataram ele para matar a Ai aleatoriamente. A falta de direção da história só acontece porque os objetivos do Aqua mudam no meio do caminho. O time skip não existiria, ou pelo menos não seria tão longo, prevenindo a sensação que estamos perdendo história nesse vácuo de tempo. Matar a Ai foi quase natural, pois é algo que faz sentido e é impactante. Parece algo que deveria acontecer. Porém, claramente gerou um monte de ramificações que não estariam lá se o autor seguisse com o roteiro original. Até a questão da história se levar ridiculamente a sério como uma retratação da indústria seria muito mais compreensível pela consequência de não ter esse time skip. É hilário considerar que eu planejei o vídeo e só depois descobri que tudo que eu estava reclamando era devido a um desvio de percurso, tudo centrado em um ponto da história. A morte da Ai. De fato, eu estava certo. Oshinoko me deu as reclamações de prato cheio. E ele podia ser sim ainda melhor.